Boa noite para todos nós. A mensagem espírita não se constitui de um conjunto de informações que nega a parte material da existência humana. Não. A doutrina espírita considera os aspectos materiais, os aspectos relativos ao corpo físico, à vida material e a importância que tudo isso tem no nosso processo de desenvolvimento. Mas ela não considera apenas o lado material da vida, mas considera também o lado espiritual que a vida possui. Suas análises, portanto, se debruçam sobre os problemas humanos, observando os aspectos materiais que a vida possui e os aspectos espirituais, sem que eles entrem em rota de colisão. Não entende a doutrina espírita que obrigatoriamente, quando nós consideramos o elemento espiritual, nós tenhamos que desconsiderar aquilo que a ciência mais materialista, a ciência mais mecanicista possa nos oferecer. Existe na visão do Espiritismo uma leitura muito tranquila das verdades, de maneira que elas possam conviver de maneira harmônica. E assim se dá nos vários fenômenos que a vida material nos apresenta. E entre os diversos fenômenos que acontecem na nossa existência, há um fenômeno muito comum que nós muitas vezes nos indagamos, nos questionamos: por que acontece, por que aconteceu, por que isso se dá? E vivemos momentos de alguma aflição em função das ocorrências desse fenômeno que tira de nós muito da nossa tranquilidade. Porque quebra, de certa maneira, o nosso equilíbrio orgânico e muitas vezes nos ameaça com a morte. Estamos falando especificamente das doenças. Como que a doutrina espírita analisa a questão das doenças? De onde elas vêm? Quais são as suas causas? Por que motivo elas se apresentam dentro da nossa história material? E a doutrina espírita vem em nosso socorro, primeiramente nos dizer que as doenças que afetam o nosso corpo, elas são sempre anormalidades temporárias, porque nós já tivemos várias existências, já vivemos várias vezes. De repente, no século XIV, nós estávamos encarnados com uma doença gravíssima, acabou já, não tem mais. Mas na época que eu estava encarnado, meu Deus, esta minha perna, este meu olho, ai, que sofrimento, ai, eu não... Realmente, quantas e quantas vezes encarnamos no planeta com várias anormalidades orgânicas. E essas anormalidades, por mais difíceis que elas sejam, todas têm fim. Todas, no final da existência, ficarão. E nós poderemos, de maneira muito clara, perceber que o que permanece são as coisas do espírito e não as questões da matéria. Então, quando nós olhamos para os nossos processos de adoecimento, é muito importante que a gente consiga perceber os nuances das diversas causas que podem ter motivado em nós a história dos nossos adoecimentos. As doenças acabam tendo como objetivo maior um processo de educação de todos nós. Embora elas nos limitem, elas nos entristeçam, tragam muitas frustrações pela existência delas, principalmente quando elas se tornam doenças sequelantes que não nos permitem mais ter a vida que tínhamos antes, o quanto é doloroso perceber as restrições que as doenças vão nos impondo,
Mas é muito importante que nós consigamos perceber que as doenças ocorrem por uma razão que está relacionada com as nossas histórias. Eu trouxe aqui para a gente refletir algumas das mais importantes causas que as doenças têm. Eu trouxe 12 para a gente ver. Então, essas anormalidades orgânicas que a gente possui, muitas delas estão centradas no nosso passado, na nossa história do ontem, por isso que elas aparecem. Muitas têm suas origens no hoje, em função da história que nós produzimos hoje, e existem aquelas que são produzidas pela mescla do ontem com o hoje. A história do ontem, combinada com o hoje, também produz determinados adoecimentos. Então, nós vamos perceber que muitos de nós, quando desencarnamos, quando chegamos no mundo espiritual, nós nos defrontamos com a realidade amarga de percebermos que não fomos tão bons quanto nós poderíamos ter sido. E isso produz em nós muito sofrimento, muita dor. Daí que muitas das criaturas, quando desencarnam, que retornam para o mundo espiritual, observando o que fizeram durante a sua existência física, sentem um remorso danado, uma tristeza profunda, uma dor que não cessa em função do não aproveitamento para fazer o bem ou o uso da existência para fazer objetivamente o mal. E isso produz em muitos de nós um sentimento de culpa muito doloroso. E esse sentimento de culpa, ele pode, eu disse pode, produzir no mundo espiritual sequelas no nosso corpo espiritual. Meu corpo espiritual, do lado de lá da vida, já apresenta uma anomalia. Bebi demais, eu tenho agora um estômago destruído, um fígado destruído. Mas quem foi que impôs isso? Não foi ninguém que impôs. Isso surgiu em função dos reflexos da culpa que eu carrego dentro de mim. Então, se eu tenho durante a existência uma parte do meu corpo que sequencialmente ela é bombardeada pelas minhas energias negativas, eu falo demais da vida dos outros, a minha boca é uma boca que só reclama, só fala mal, ou eu bebo demais, ou eu tenho uma conduta sexual desequilibrada, ou eu como demais, ou eu tenho muita mágoa, muito ódio, muito ressentimento. Então isso vai deixando sequelas no corpo. Isso vai deixando sequelas. Quando eu retorno para o mundo espiritual, é muito, muito esperado que nós, do lado de lá da vida, apresentemos um corpo espiritual com algum tipo de sequela e até mesmo deformidades. Então, boa parte das nossas histórias de doenças estão relacionadas com o nosso passado. Espíritos que renascem em função das histórias que tiveram e que terão como consequência um corpo hoje que denota algum tipo de dificuldade pela conduta equivocada que tiveram no passado. Então eu estou no mundo espiritual, por exemplo, com uma mão deformada, porque eu fui uma pessoa que matei, assinei sentenças de morte, fui uma pessoa cruel que enforcava as pessoas, sei lá. Então eu trago um sentimento de culpa muito grande, deforma o meu perispírito. O que é esperado que aconteça? Que esse espírito, ao reencarnar, apresente alguma sequela do ponto de vista físico por aquilo que praticou em uma outra existência. Então, uma das primeiras condições que podem acontecer para o nosso processo reencarnatório e que tem a ver com o nosso passado é que quando nós vamos renascer, então quando a gente vai reencarnar e tem uma sequela muito grave do passado, os espíritos utilizam nisso uma primeira estratégia para o aparecimento das doenças. O próprio espermatozoide e o próprio óvulo que vai ser usado na formação do corpo já é escolhido com algum tipo de sequela.
Nós temos muita tendência da biologia de dizer assim: olha, o espermatozoide que fecunda o óvulo é o mais capaz. Nem sempre. Porque às vezes o que fecunda é tão defeituoso, traz tantas anomalias, traz uma alteração cromossômica muito forte, que vai permitir com que a pessoa renasça com muitas limitações físicas, mentais. Essas histórias, quando elas são muito relevantes, elas indicam que o espírito que está renascendo, ele está renascendo nesta condição porque aquele corpo aparentemente ruim é a melhor alternativa que você tem para um espírito que vem de uma história dolorosa, de uma história de desequilíbrios, e aquele corpo limitado é uma bênção para ele, para que ele recomece o seu trabalho de reorganização. Às vezes ele vem fisicamente limitado para que ele não cometa os mesmos delícias de ontem. Então, já de começo, o espermatozoide e o óvulo já são escolhidos como tendo determinadas sequelas para que a gente possa perceber isso. Livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14, nos mostram de maneira muito clara esse processo de conexão. Óvulo e espermatozoide diante das necessidades que a criatura tem, observado o mapa cromossômico e as possibilidades de doenças que aqueles gametas teriam para a formação do novo corpo. Então, espíritos muito comprometidos já podem receber de origem um espermatozoide e um óvulo. Vai ter que ter uma síndrome de Down. Então já se escolhe um cromossomo, um espermatozoide ou um óvulo com a trissomia do cromossomo 21 para facilitar com que o gameta, o zigoto, já seja formado com essa característica que vai oferecer para esse espírito o corpo que ele precisa, que é um corpo com essa determinada característica. Veja que ele já renasce com os gametas assim escolhidos. Essa é a situação número 1. São 12. Número 2. O espermatozoide e o óvulo precisam ter uma anomalia, mas eu não tenho essa anomalia lá. Na partida de espermatozoides que estão circundando o óvulo, não tem nenhum com trissomia do 21. E agora? Volte mês que vem, porque esse mês não tem nenhum espermatozoide, o óvulo não tem essa trissomia, essa característica. Quando eu preciso passar por uma determinada doença, mas os meus gametas não entregam o corpo que eu preciso, o que faz? O que fazem os espíritos construtores? Como é que eles realizam? Eles permitem a encarnação no jeito que dá. Mas ele não deveria ter uma síndrome de Down? Vai reencarnar no espermatozoide saudável e um óvulo saudável? Pois é. Isso dá origem, Aline, a uma segunda condição. A condição é a chamada mutação genética. Eu entrego para o espírito um material genético bom. O óvulo está saudável, o espermatozoide está saudável, mas o espírito reencarnante não é saudável. Então ele vai se justapor ao material genético e a tendência é que ele vá produzindo mutações nesse DNA. O que seria isso? O DNA que nós possuímos, ele pode ser quebrado e rearrumado de outra maneira. E quando rearruma, alterações significativas podem acontecer no corpo desse indivíduo. Isso pode acontecer durante a gestação a qualquer momento, mas principalmente nos primeiros meses, quanto mais no início acontecer a mutação, mais sequelante ela será. Se logo nas primeiras divisões celulares, uma célula que se formava tinha uma característica genética alterada, todas as suas filhas tenderão a ter a mesma sequela cromossômica. Então, mesmo que eu não tenha as características ideais para a formação do corpo que o reencarnante precisa, pode deixar que a natureza vai se encarregar. O bombardeamento perturbado daquele espírito
sobre o material genético que ele produziu, vai alterar as condições e ele vai ter o corpo do final da gestação adequado àquilo que ele precisava, porque ele mesmo vai alterar o material genético de acordo com as suas necessidades, apesar de ter recebido um material genético saudável. Confundi vocês? Número 3. Às vezes ele não faz uma mutação genética. Nem recebeu um material genético ruim. Não, recebeu. Ele recebeu um genético bom. Ele também não provocou mutação genética nenhuma. Mas ele foi objeto de um fenômeno hoje muito moderno da biologia chamado epigenética. O que é a epigenética? É uma coisa que está se desenvolvendo do século XX para o século XXI. Eles estão descobrindo que existem determinadas situações em que alguns genes do material genético simplesmente eles estão desligados. Então o sujeito tinha que ter uma determinada característica e ele tem o gene. Se você olhar o genoma dele, está lá o gene, que ele tem que ter 2 olhos. Mesmo ele tendo esse material genético já consignado no DNA dele, ele não tem olho. Ele nasce sem os olhos, nasce sem as mãos. Mas o cromossomo não está dizendo isso. Pois é. Chama-se epigenética. Está se descobrindo que existe um outro fenômeno por sobre o DNA que ativa ou desativa os genes. Pode ativar ou pode desativar uma doença, uma característica. Existem pessoas que, só para vocês dormirem preocupados, existem pessoas que elas são cromossomo XY, ou seja, elas são homens XY. Mas existe uma síndrome chamada síndrome de Morris, que ela desativa o cromossomo Y. E a pessoa, mesmo tendo o cromossomo, o DNA dela é XY, o exame de DNA ela é XY, mas ela desenvolve o corpo XX. Vai ser mulher, vai crescer, vai casar, a vida toda normal. Mas é XY. Se for fazer um exame de DNA, ela é um homem. Mas ela tem psiquismo feminino, ela tem tudo feminino. Ela só vai descobrir que ela é Morris porque ela vai desconfiar porque ela não menstrua, mas ela tem uma vida normal. Não consigo engravidar, não menstrua, não tem nada. Aí vai no médico, o médico é Morris. Só que causa tanto trauma na pessoa que dificilmente eles dizem. Eles dizem, não, é porque você tem um problema que não engravida. Mas toca a vida, está casada, adota, segue aí. E se você quiser professor, olha, você é um homem que não desenvolveu, pode pirar. Então, esta situação também existe, ou seja, uma terceira possibilidade que a gente tem dentro do processo da formação das doenças é a ativação e desativação dos genes pela metilação das histonas, que é o fenômeno que acontece na epigenética para essas doenças ou até para a saúde que a gente possa ter. Ele traz um cromossomo de doença e está desativado, e a pessoa nasce saudável. Mas ela tem a doença no cromossomo dela. Pois é, mas não ativou. A expressão gênica não ativou. Número 4. Eu nem vou perguntar se essa terceira todo mundo entendeu. Número 4. Às vezes o cromossomo os gametas eram saudáveis, não houve mutação, não houve processo de metilação das estonas, não houve ativação, desativação de está tudo normal. Mas a mãe está com uma alteração orgânica. E a alteração orgânica da mãe joga na corrente sanguínea determinadas substâncias que podem ter alguma consequência no bebê. Ela está grávida e aí ela toma um remédio, e esse remédio pode fazer mal à criança. Isso é uma possibilidade. Ela pode também ter tido uma doença e essa doença levar a uma possibilidade de sequela na criança. A mulher teve zika, ela pode ter uma criança com anencefalia. A mulher pode ter tido rubéola e tem uma chance do filho nascer com alguma sequela, cegueira, doença mental.
Mas não é exato, isso não é garantido, não é 100%, porque biologia não é ciência exata, mas ela leva a essa possibilidade. Então você tem uma criatura que encarna, vem dentro de um processo gestatório normal, mas no trânsito da gestação, aparece um fenômeno na mãe que cega o filho. Então você pode ter também uma doença que surgiu por essa via, por essa quarta via, que é alguma alteração na mãe que produziu isso. Então você vê que a pessoa não produziu, não provocou, não foi um indivíduo que decidiu, não, eu me ceguei. Não, ela já nasceu e durante a gestação ela já nasceu cega. Ela não chegou a participar disso nesta existência, mas se traz de berço uma doença, é um indicativo de que traz alguma história anterior, porque a causa tem que estar antes do efeito. Se o efeito é uma criança com alguma sequela, a causa tem que estar antes do efeito. Quinto fenômeno: gametas normais, não teve nenhum tipo de mutação, não aconteceu nada em termos de epigenética, a mãe não teve nenhuma intercorrência na gestação, um espetáculo. Chega no parto, um problema. Acredito que todo mundo conheça Noel Rosa. Noel Rosa. Nosso famosíssimo compositor aí dos anos 20. Noel Rosa, ao nascer, ele teve um parto muito difícil. Então ele foi tirado a fórceps. É um instrumento de ferro que pegava a criança assim pela cabeça e puxava para facilitar o parto quando estava com muita dificuldade. E muitos acidentes aconteciam quando se fazia o parto a fórceps. No caso dele, o fórceps pegou na mandíbula e quebrou o queixo dele. Vocês perceberam em todas as fotos do Noel Rosa, o queixo dele é para dentro, por causa dessa ocorrência. Então ele tinha o queixo fraturado e ele tinha muita vergonha disso. Então à noite, quando ele saía para a noite, as coisas, ele não bebia, não comia nada, porque era feio ver ele como é que ele mastigava, então ele só bebia. Isso não deixava ele se alimentar de maneira correta e aos 26 anos ele desencarna de tuberculose. Então essa é uma situação que pode acontecer na hora do parto. Faltou oxigênio, a criança não oxigenou, aí acaba tendo uma sequela no sentido do comprometimento cerebral. Aí, puxa, mas se não fosse aquilo, gente, se isso é relevante, eu não posso dizer que foi por causa daquele momento. O Espírito trazia essas perspectivas, razão pela qual esse fenômeno aconteceu com ele. Então a gente não pode trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, sexto fenômeno que pode acontecer: não deu nada de errado, o parto foi maravilhoso, mas a criança sofreu um acidente, caiu do colo da babá. Vocês conhecem uma história que tem do Chico, da mulher que procurou por ele, dizendo que o filho havia caído do colo da babá? E ele perguntou para ela: você já agradeceu a babá por isso? Se agradecer a babá pelo meu filho que tem no colo dela. Imagine se fosse do seu colo. Não seria mais doloroso você conviver com isso? Então, às vezes acontece, você tem problemas de acidentes, criança pequena, cai na piscina, fica sequelada, criança tem um acidente qualquer e ela, na hora do parto, depois do parto, na infância pequena, ela pode ter esse tipo de situação. Então, muitas doenças nascem ali, puxa, meu filho nasceu saudável, depois ficou doente. E um acidente, se é relevante, é importante considerar que esta seja uma possibilidade ligada ao passado desse indivíduo, que ele não contribuiu para uma sequela tão relevante na sua vida. Número 7. Nós temos também a possibilidade de uma doença na criança. A criança normal, ela tem um sarampo,
pega uma febre muito alta, tem uma convulsão, a partir dali ela não tem mais a saúde que tinha antes. Aí você diz, poxa, mas esse sarampo, na verdade, é uma ocorrência significativa demais para que eu considere que foi um acaso. O sarampo que aconteceu provocou o adoecimento do meu filho, da minha filha, e por isso ela não pôde ter a vida que eu esperava que ela tivesse. Adoecimentos dessa natureza, que são tão relevantes, não podem estar por conta do acaso. Isso não é um resfriado, não é uma unha encravada, não é uma coisa que não vai deixar sequelas. Se deixa sequelas, é importante termos um olhar atencioso, porque isso vai ser determinante para a história daquela encarnação. Então a gente não pode ter essa leitura nas nossas vidas. Situação número 8, que nós também podemos ter de uma doença. Eu tenho a minha vida normal, não indo intercorrência na gestação, nasci, infância saudável, fui trabalhar como pedreiro, subi na escada lá para fazer um telhado, caiu. E aí bateu a coluna, quebrou, ficou paraplégico. Nossa! Meu Deus, mas que fatalidade! Puxa vida, podia ter colocado um colchão embaixo para quando cair, né? Por que não colocou? Por que não se amarrou? Por que não isso? Por que não aquilo? Ocorrências nas quais a gente não contribuiu. Eu disse não contribuiu e elas acontecem. Nós temos que debitar isso à conta das causas anteriores, porque eu não dei contribuição para isso. Eu estou debaixo da marquise num dia de chuva, esperando o ônibus, a marquise desaba em cima de mim. Mas o que foi que eu fiz de errado, gente? Para ter um desencarne dessa forma, ou ficar sequelado, paralítico, porque estava esperando a chuva debaixo de uma marquise. Então, quando as ocorrências estão assim, nós vemos, nossa, mas que absurdo, meu Deus, como é que pode? Ficamos escandalizados quando isso acontece, escandalizados. Fulano, uma pessoa tão maravilhosa, como é que pode, meu Deus? Sim, é verdade, isso nos escandaliza, mas é importante que a gente entenda que ninguém contribuiu para isso. Ninguém se envolveu nesse processo. Essa 8ª condição é uma condição na qual ninguém se colocou como sendo o elemento provocador da minha doença. Mas na causa número 9 é diferente. É quando alguém vem e me sequela. Eu tive uma discussão, a pessoa pegou uma arma e me deu um tiro, pegou na coluna, e eu fiquei paraplégico. Aí você diz, ele ficou paraplégico por conta do tiro que o outro deu. Se o outro não tivesse dado o tiro nele, ele não seria paraplégico. Aí eu pergunto, esta ocorrência é muito significativa para a existência desse indivíduo? Sim, então não ocorreu por conta do acaso. Segundo a visão da doutrina espírita, não existe bala perdida, existe bala achada. O cara dá um tiro, a bala vem e acerta a pessoa dentro do apartamento, gente. A arma não é possível. Então, nessas circunstâncias, a gente tem que entender que existe sim um mecanismo espiritual tutelando as nossas vidas. No Livro dos Espíritos, na parte do capítulo 9, da segunda parte do livro, chamada A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, ele pergunta se os espíritos, quando uma pessoa tira uma bala nos outros, se os espíritos alteram o percurso da bala para não atingir a pessoa que não tem que atingir. Aí ele diz, eles não mexem no percurso da bala, mas eles mexem na pessoa, para que a bala atinja ou não atinja. Um simples movimento de cabeça pode, de repente, alterar o destino de uma pessoa. Aí eles fazem uma comparação, para Kardec, assim. Se existe uma escada que tem degraus podres, eles não tiram os degraus para que a pessoa caia. Eles sugerem que a pessoa suba na escada que está quebrada. Aí ela cai.
Então, na leitura que a doutrina espírita nos dá, nós temos uma figura em particular, que são os acidentes que aconteceram por conta de uma pessoa não ter responsabilidade hoje nenhuma, e que a gente diz, meu Deus, como é que pode, meu Deus, que injustiça, meu Deus, aí todo mundo fica se abraçando, chorando, foi um escândalo aquilo, é verdade, dói demais você ver uma circunstância em que a pessoa, nesta existência, não colaborou e o fenômeno aconteceu. Agora, quando o fenômeno se dá porque terceiros se inseriram, provocando a doença no outro, eu tenho que considerar que estas ocorrências, elas estão se dando pela intervenção de alguém que não precisava ter se metido na conversa. O outro não precisava ter feito isso, porque a lei tem seus próprios mecanismos. Então, eu não preciso me vingar de ninguém naquilo que eu acho que a pessoa precisa. Vou dar um exemplo. Livro há 2000 anos, quando, no final da obra, André de Horas prende o senador Publio Lentulus, ele está amarrado na cadeira e ele está circulando pensando o que ele vai fazer para se vingar. Podia cortar, matar, tirar os pedacinhos, podia fazer mil coisas. Aí ele pensa, eu vou cegar. De onde ele tira a ideia de que ele tinha que cegá-lo? Porque em encarnação anterior, o Publio teria sido alguém envolvido na ação de cegar os seus inimigos. Não estava previsto para ele passar por uma cegueira nessa existência. Mas o outro, atraído pelos ímãs da lei, vai e cega. Por que ele cortou a mão? Por que ele teve esse impulso de cegá-lo? Porque nós trazemos em nós algumas assinaturas espirituais que a gente ainda não entende, mas que faz com que determinados fenômenos aconteçam. Traduzindo isso na linguagem de Jesus, a gente poderia dizer: é necessário que a pessoa passe por essa situação, ou seja, é necessário que o escândalo venha, que a gente viva essa situação de escândalo, mas não precisa ninguém se meter, porque se alguém se meter, vai se responsabilizar. Então, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Eu não preciso que ninguém seja o justiceiro da lei. A lei tem seus próprios mecanismos. Todas as vezes que eu quero agir como sendo o braço da lei, eu me comprometo com a lei de causa e efeito. Então, não suje suas mãos. É necessário que o escândalo venha, mas que ninguém se arvore de ser aquele que vai ser o sentenciador da sorte do outro. E existe uma 10ª condição, que é quando as doenças vêm porque nós realmente provocamos essas doenças. Nós fazemos com que essas doenças aconteçam. Eu bebo, eu tenho, se eu perguntar, mas por que ele adoeceu? Eu tenho causas no presente que justificam que isso tenha acontecido, que isso possa estar acontecendo. Então, existem situações em que eu pratico determinados atos que me levam ao adoecimento. O sujeito sabe que não pode comer determinado coisa, mas ele come. Não vou comer, isso vai fazer mal. Vai mal, eu vou comer e vai ser assim mesmo. Aí ele passa mal, fica doente, vai para o hospital, aí está comprometidíssimo, fica difícil, ganha uma sequela. Está no presente, não está no passado. Esta possibilidade também existe. É importante nós observarmos que aquele fenômeno da epigenética que eu comentei da gestação, ele acontece também na idade adulta, tá? Eu posso ter uma manifestação epigenética na idade adulta. Fulano não tinha que ter uma doença e o comportamento dele vai ativo ao gênero, aí ele adoece. Ou ao contrário, ele tem uma conduta tão boa que não deve ter doença, aí ela não se manifesta. Ocorre um processo contrário. A expressão gênica não ocorre para que ele consiga ter a continuidade de acordo com o bem que ele faz. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva trata isso chamando de predisposições mórbidas, que é a possibilidade de você trazer uma tendência para uma doença que vai se manifestar ou não, a partir da sua conduta. A epigenética diz que o que deflagra a ativação e desativação do gênero é a conduta do indivíduo. Nós estamos vivendo um momento hoje em que nós estamos comprovando o pensamento de André Luiz, que dizia que a conduta da criatura pode detonar
uma doença que está armazenada na alma, ou não inibi-la, pode também. A gente não sabia como era, que isso foi escrito em 1940, na década de 40. Agora, com a epigenética, a gente entende que o comportamento vai e promove a alteração com a ativação e desativação dos genes, provocando as doenças ou não. 11ª. Dizendo tudo o que eu disse, nem todas as doenças são porque a gente deve para o passado. Nós não podemos ter essa leitura equivocada de que, fulano puxa da perna, chutava muita gente. O outro é sério, isso aqui é ficar olhando. Isso é uma leitura muito rasa, de que obrigatoriamente, porque eu tenho um adoecimento físico, eu sou devedor da lei. Vai ter que acabar com isso. Essa leitura não é correta. Nós temos muita gente que tem determinadas limitações para deixar exemplo, para que as pessoas vejam, puxa, fulano não tem a condição de saúde que eu tenho e faz tanta coisa. Bichinho. Então você tem quantos exemplos na história de pessoas que são assim, minha mãe tinha uma série de dificuldades, mas ela acordava, fazia qualquer dificuldade que ela tinha, fazia tudo. Olha o exemplo. Então, o que mede se a coisa é expiatória ou se a coisa é missionária é como nós nos posicionamos diante do sofrimento. Quando a gente geme demais, meu Deus, eu queria tanto fazer, mas eu não posso, meu Deus. Quando geme muito, reclama muito, é bem provável ser expiatório, porque a expiação é muito típica da inaceitação da dor. Mas quando a dor é missionária, a gente mesmo com o sofrimento minora aquilo e faz. Mesmo quando o filho faz mal, meu filho, eu sinto prazer de fazer, mas mamãe, meu filho, me agrada. Aí você percebe que a relação com a dor não é a mesma do outro. Então eu tenho dores expiatórias. Sim, uma grande parte das nossas dores são expiatórias. Mas eu não posso desconsiderar das dores missionárias. Eu vou dar só um exemplo. Chico Xavier, um olho não prestava e o outro era ruim. Então, você vê que não é assim. Fulano tem uma doença. Devedor da lei. Isso é uma leitura muito rasa daquilo que o Espiritismo seja. E tem a 12ª. É que nós não temos só experiências expiatórias e experiências missionárias. Existem também as doenças provacionais, que vão diminuindo a sua ocorrência à medida que a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente evolui, menor a probabilidade de que uma doença grave seja provacional. Mas se você tem um espírito primitivo, daquele período da formação ainda da raça humana, estávamos nos formando ainda, primeiras encarnações, o sujeito foi caçar na mata, uma árvore caiu em cima dele, quebrou a perna, a partir daí não tinha como consertar naquela época, custando da perna, isso daí é um homem primitivo devedor. Não, aí no caso não é. Esse é um processo provacional. E não tem nem karma para justificar isso. Então por que Papai do Céu fez isso com ele? Histórias provacionais. Todos os animais passam por doenças que são todas provacionais. Cachorro não tem câncer expiatório. Esse cachorro tem um câncer que na outra encarnação mordia muito carteiro, agora nasceu. Cachorro não tem karma. Animal não tem karma, porque ele não tem consciência. Se ele não tem consciência, como é que ele pode carregar a culpa daquilo que ele fez? Então, o adoecimento de animais, segundo a doutrina espírita, é todo provacional. Eu sei que dói no cachorro, mas como ele não tem ainda a razão, aquilo é um aprendizado para o desenvolvimento dele. E a própria criatura humana, no início do seu processo evolutivo, também pode ter dores da mesma natureza. Vai evoluindo, a tendência vai diminuindo dessa forma e se ampliando as que são de prova, as que são de expiação e aquelas que são também missionárias. Tudo isso nos mostra que há um complexo mecanismo que a gente não enxerga, nos apresentando o cenário das diversas dores no mundo. Por isso, aprendamos a refletir sobre as dores que atravessam as nossas vidas, lembrando sempre que as dores têm uma razão pela qual elas nos acontecem e que
a nossa conduta pode ser determinante para a manifestação delas ou não, de acordo com o programa espiritual que a gente tem para cumprir. Se eu estou cumprindo, a tendência é que as doenças deformantes diminuam de possibilidade para que eu possa fazer mais o bem. Se eu me afasto dos meus compromissos e me torno resistente aos meus processos de aproveitamento, aumenta a chance de que eu adoeça. Pensemos em tudo isso e façamos uma rota nova nas nossas vidas, aproveitando as lições que o Senhor nos oferece. Muito obrigado.